Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal. Dando continuidade ao nosso projeto aí do Escarlate, eu queria mostrar aí como é que tá o andamento do desenho. No último vídeo eu fiz só um pequeno trecho do mapa. Vou marcar aqui de vermelho só para vocês verem, acompanharem. Eu fiz mais ou menos esse trecho aqui e um início aí das árvores, né? Mais ou menos esse pedaço aqui que eu tinha feito. E aí depois eu continuei desenvolvendo e estamos assim agora. Bom, eu queria mostrar algumas coisas que eu acho interessante estar falando com vocês a respeito do desenvolvimento de um mapa como esse e como que daqui para frente eu vou estar pensando em fazer alguns ajustes, algumas alterações no desenho que eu achar necessário. Então, bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, e isso é muito importante, eu acho que faz parte do processo de desenho mesmo, é a questão, né, de fazer as alterações. A gente observa alguma coisa que a gente não gostou, depois de um tempo a gente volta num outro dia, né? E quando a gente começa a desenhar novamente, a gente percebe alguma coisa que não ficou tão legal e a gente vai fazendo esses ajustes. Isso é totalmente normal e até aconselhável, porque, como eu falei, né, às vezes a gente precisa de um tempo para poder pensar e fazer as alterações. Então a primeira alteração que eu fiz foi no tamanho do grid. Eu tive que reduzir, porque depois que eu já tinha desenvolvido boa parte do meu desenho, eu percebi que as células, né, os hexágonos, não estavam com um tamanho adequado para o tamanho dos elementos que eu havia desenhado. E como eu não queria mudar os elementos deixando eles maiores, eu tive que reduzir o tamanho do grid. Isso foi uma análise que eu fiz, até porque eu não quero. Por que eu reduzi o grid ao invés de aumentar os elementos? Porque eu não quero que o mapa fique muito concentrado numa região específica. Por exemplo, se eu tivesse que aumentar os elementos, por exemplo, se eu tivesse que aumentar, eu perderia boa parte aí do que eu já havia desenhado e aí não conseguiria mostrar a floresta, por exemplo, a parte do rio que está lá no fundo, né? Essa parte aqui. Enfim, então por isso eu tive que optar pela redução do tamanho dos hexágonos. Então isso foi o primeiro aspecto que eu achei interessante mudar. Outra coisa foi incluir algumas texturas, alguns detalhes, né? Fui fazendo aqui, por exemplo, essa parte da encosta, né? Porque aqui é um terreno mais alto do que lá embaixo, onde tem o mar aqui, né? O mar, o rio, ainda não decidi. Então eu consigo fazer, consigo fazer algumas texturas aqui de rocha, né? Então, fazendo alguns risquinhos desse aqui, você consegue simular esse efeito de rocha. Ah, Lucas, como é que você descobriu isso aí? Como é que você viu? Bom, aí é aquela questão que eu havia explicado, né? A gente tem que trabalhar com referências, pegando ideias, né, de outros desenhos, de outras coisas que já existem, né? Para poder aplicar no nosso desenho e complementar as informações. Então, como eu falei, eu vi alguns mapas do Pinterest, eu vou mostrar também o Pinterest aqui.
com algumas referências que eu usei. Então é basicamente isso. Eu estudo o elemento que eu quero desenhar, né? E aí eu aplico isso no desenho. Por exemplo, essa estrada aqui eu fiz vários círculos pequenos para simular um efeito meio de cascalho, pedras pequenas, né? Para mostrar essa estradinha. Outra coisa, aqui são torres, né? Aqui para ficar visível, são como se fossem torres de vigilância, né? Para a vila, as casas, né? Os telhados visto de cima. Então você tem que pegar um modelo, estudar, ver como é que deve ser feito e aí aplicar no seu desenho. Então, se você tem dúvida, faça mais de um, né? Faça alguns testes até encontrar o jeito ali da coisa, até pegar o jeito da coisa. Então, galera, o que eu quero focar nesse vídeo? Primeira coisa aí foi só para introduzir o vídeo, né? Para falar sobre essas questões de ajuste que são necessários, né? Eu ainda vou fazer mais ajustes, eu quero mudar algumas coisas no desenho, mas por enquanto eu não vou mexer com isso não. Mas então o que é o foco? O foco desse vídeo hoje é mostrar como aplicar a ideia de storytelling para o seu desenho. Porque eu quero falar sobre storytelling. Muitas vezes a gente, só para exemplificar, vou abrir melhor. Eu vou apagar essa layer aqui e vou criar uma nova. Às vezes a gente faz por exemplo, a árvore vai ser isso aqui, a estrada vai ser isso aqui, e a árvore vai ser isso aqui, beleza. Vai ter uma casa aqui. Faz o telhadinho e pronto. Às vezes o seu mapa é só isso, às vezes vai te satisfazer. Mas para deixar ele mais interessante, o que é a ideia de storytelling? É você colocar elementos na sua imagem, no seu desenho, e isso aplica a qualquer tipo de desenho, não só a mapas, né? Mas aplicar alguns elementos dentro do seu desenho que vão contar uma história, né? E então, quais elementos são esses? Por exemplo, você pode, eu até mencionei rapidamente no outro vídeo, você pode colocar, por exemplo, você vai fazer uma entrada, mas você pode colocar bem aqui, ó, dá um zoom, colocar um barril de madeira, que no caso seria círculos, né? Então aí você pode, quem bater o olho nisso aqui vai ver, olha, não sei, deve ser um barril para estocar alguma coisa, né? Aí você pode colocar para dar mais ideias para essa pessoa que vai estar vendo o seu desenho. Você pode fazer uma pequena carroça aqui. Se você fizer uma pequena carrocinha, sei lá, eu não estou usando referência para esse aqui não, mas já vai indicar alguma coisa. Quando a pessoa for olhar, ela vai dizer, opa, isso aqui provavelmente uma casa de um trabalhador, de não sei de que, sei lá, um camponês, alguma coisa assim, uma pessoa que vive ali na floresta, né? Enfim, tem várias opções, mas você pode mudar essa ideia. Assim, não quero que seja tão genérico assim, quero passar a ideia de que é um agricultor. Aí você vai fazer aqueles campos assim
agricultor, né? De agricultura, assim. Plantação, aí você coloca um fundo. Você pode colocar aqueles mosaicos, né, que vai mudando de cor, mostrando que a plantação está sendo feita no sentido, que aquela plantação está mais rasa porque ela está mais nova, a outra já está pronta para colheita, então tem mais um verde mais puro. Então, acrescentando esse tipo de elemento, você já consegue contar uma história, e aí aquela simples casa já te indica que é casa de alguém que trabalha com isso, né? E aí esse é o macete assim legal de se ter, não só um mapa, mas outros desenhos eu vou estar mostrando mais pra frente, que o projeto do Escalate não é só o mapa, né? Como eu já falei no outro vídeo, é um RPG solo, e eu vou fazer outras ilustrações, não, além de mapas, né? Então eu vou estar sempre aplicando essa técnica de storytelling. E aí, só para representar aqui um último exemplo, eu até achei interessante. Eu vi em um dos mapas lá no Pinterest, que é a ideia de árvores cortadas. Então ele desenha mais ou menos assim, aí você tem aquele miolo assim da madeira, né? Então mais ou menos assim, aquelas raízes e aquele círculo com aquelas pequenas fibras da madeira, né? Circulares. Você coloca os elementos assim. E aí você pode pôr uma bancada funda aqui da casa com... Não vai dar para entrar tanto em detalhes, né? Mas é um machadinho. Não sei se vai ser possível enxergar, então vou dar um zoom. Então, alguns elementos como esse. Quando você desenha isso já passa a ideia de que, bom, provavelmente a pessoa que mora aqui, com certeza, né? É um lenhador, algo assim, trabalha com essa questão de serralheria, porque você tem uma floresta no fundo da casa do caboclo, e você tem algumas árvores cortadas, né? Você vê o tronco e você tem alguns elementos que estão contando uma história. Então isso é super legal. Isso é uma dica que eu queria passar para vocês. E é o que eu estou tentando fazer no meu desenho. Então, como vocês podem ver, eu já coloquei vários desenhos, vários elementos. Esses elementos ainda eles não estão ali para contar uma história, né? Porque eu ainda só coloquei árvores, torres, eu coloquei um portão, né? Para indicar onde que é a entrada da vila. Eu coloquei uma espécie de uma fonte aqui no centro. Coloquei pedras, né? No meio do caminho, mas ainda não entrei na questão de storytelling. Eu estou comentando isso porque isso aí provavelmente é o próximo passo, é colocar uns elementos ali para compor a cena. E aí, por se tratar de um RPG que já envolve a ideia de imaginação, né? A ideia de você imaginar o mundo que está acontecendo ali, então quanto mais você colocar esses elementos, melhor. Quanto mais você preencher o seu desenho com elementos que ajudem a contar uma história, ajuda a criatividade da pessoa, né? A se desenvolver a partir disso aí.
beleza? Então eu não quero estender muito o vídeo, dessa vez o vídeo é um pouco mais curto. Eu quero continuar com esse trabalho de line art, né? E no próximo vídeo eu vou estar mostrando como que ficou esse mapa só pelos contornos e já com os ajustes, porque a próxima etapa vai ser a aplicação das cores. Eu quero fazer um mapa colorido, quero mostrar como é que eu trabalhei com questão de valores e tudo mais, porque eu gosto mais da questão de ser colorido, apesar que eu gosto também de estilo old school. Eu poderia parar aqui, mas a proposta do Scarlatti é um pouco além em termos de arte. E antes de acabar este vídeo, eu queria só mostrar para vocês. Bom, isso aí é a minha pasta do Pinterest. E aqui são os exemplos, né, de imagens, de mapas, só alguns. Mas isso aqui é para vocês terem uma ideia de referência. Então isso que eu acho super interessante, você trabalhar enquanto você desenha, você tem uma imagem, sei lá, se você não consegue visualizar isso em um outro computador, pelo menos coloque aí num celular. Hoje em dia dá para se fazer várias coisas, né? Um tablet, alguma coisa assim. Mas sempre deixe uma imagem ali de referência do lado para você poder tirar ideias, trabalhar as suas ideias. E o legal do Pinterest também é que vem a sugestão de imagens, né? Então você tem aí essa opção de mais como este, né? Então qualquer um que eu vier aqui, ó, por exemplo, esse é um mapa simples, é legal, é bacana, colorido, só que ele não tem tantos elementos assim de storytelling como eu havia explicado, né? Tem só um moinho para trabalhar mais. Esse aqui eu já achei legal, ele tem alguns elementos igual eu falei. Olha só, você tem a planta, inclusive, né, separando aí os quartos, né, vamos dizer. Você tem um carrinho de mão, você tem plantações, tem uma série de elementos aí aqui, se você tem um poço aqui, né, certo? Você tem ruínas, né, de algo que, sei lá, pode ter sido um celeiro. Tudo isso já desperta a sua imaginação, por isso que esses elementos são importantes e é o que eu vou estar desenvolvendo aí nos meus mapas. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo hoje foi mais curto. Eu não vou mostrar o processo aqui de desenho, porque eu acredito que já deu para pegar a ideia, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você chegou aí e ainda não conhece o que seria o Scarlatti. Scarlatti é um jogo solo RPG. Estou desenvolvendo aí livro e dentro do livro vai ter os mapas para poder jogar esse jogo. E aí a proposta que eu estou compartilhando no canal é justamente isso: desenhar todo o livro, né? Fazer as ilustrações e compartilhar com vocês aqui o meu processo, beleza? Então é isso aí, forte abraço para você e até a próxima.